tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Marcos e vamos para mais uma aula aqui no nosso curso online de violão. Aula de hoje nós apresentaremos para vocês o sistema de tablatura. Esse sistema de tablatura é muito utilizado na música popular, por ser de fácil assimilação. E justamente para aqueles que não gostam muito de partitura, a tablatura vai ser um sistema bem mais fácil. Mas não se esqueça, o sistema de tablatura ele tem por base a partitura, que seria o pentagrama, as notas musicais no pentagrama, a leitura de partitura que depois nós iremos estar mostrando aqui para vocês. Mas não adianta escapar da partitura, certo? O que seria esse sistema de tablatura? É um sistema que vai estar representando as 6 cordas do violão ou da guitarra. Claro que tem outros instrumentos que você pode estar representando na tablatura, como o contrabaixo, mas não é esse o caso aqui. Então, esse sistema de tablatura, ele consiste em representar 6 linhas que estarão representando o violão ou a guitarra, em que cada linha representa uma corda do violão. Então, esse sistema ele conta de cima para baixo. Cuidado para não confundir isso, que muitos alunos, aqui até na nossa escola presencial, confundem isso. No desenho, as cordas que estão, as linhas, né, que estão representando as cordas soltas do violão, são contadas de cima para baixo. Já aqui no violão, como você já estudou, as cordas são contadas de baixo para cima. Repetindo, no sistema de tablatura, as cordas, né, que todas as linhas que ali estão representadas, estão representando as cordas do violão, são contadas de cima para baixo. Ou seja, a primeira corda é Mi, a segunda Si, a terceira Sol, a quarta o Ré, a quinta o Lá e a sexta a corda Mi. São contadas de cima para baixo. Já o violão é contado de baixo para cima. Então tome muito cuidado com isso, esse é alerta geral. Muitos alunos acabam não entendendo esta leitura. Então no violão seria aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta corda, contando de baixo para cima, certo? Está aparecendo aí a imagem representando a tab, né? Eu não falei aqui, mas a tablatura, ela às vezes é representada simplesmente pela essa simbologia, tab. Então, já se deduz que é o sistema de tablatura. Então, na tablatura, como já havia falado, são contadas as cordas de cima para baixo e no violão contadas de baixo para cima. E como é que a gente vai entender esse sistema? Como a gente já falou anteriormente, esse sistema ele representa a casa e a corda em que você irá tocar. Ou seja, quando você vê em um exemplo vários números, esses números não representam os dedos, esses números estão representando as casas. Repito, esses números estão representando as casas. Isso quer dizer que quando você ver em um exemplo de tablatura, o número 5, como está aparecendo aí para você, esse número 5, ele está representando a quinta casa. Se depois você ver o número 7, esse número 7 estará representando a sétima casa, claro, com a sua respectiva corda. Vamos para os nossos exemplos e fazê-los aqui na prática. Estes exemplos. Como está aparecendo aí o nosso exemplo? O nosso exemplo, nós iremos dividir esse nosso exemplo em 2 partes. Este exemplo que está sendo mostrado para vocês, ele vai aparecer alguns números, dentre eles número 0, número 1, número 3, número 5, número 7, depois o número 0, número 5, número 4, número 1 e número 8. Então vamos lá.
O número 0, ele representa a corda solta. Então, toda vez que você vê o número 0 numa tab ou tablatura, ele está representando aquela corda solta. Este exemplo que está designado é o número 0 está na primeira corda, que é a corda de cima. Então, você vai tocar aqui no violão a primeira corda. O próximo exemplo é o número 1, ou seja, a casa 1. Esse número 1, ele está em que corda? Aí você olha aí na nossa tablatura, aí ele está na terceira corda. Isso quer dizer que você vai pegar a primeira casa e a terceira corda. 1, 2, 3. Tá aqui o número 1. Por que o número 1? Porque é a casa 1. Vamos agora para o nosso próximo exemplo, número 3. Número 3, como havíamos falado, terceira casa. 1, 2, 3. A corda 2, que é a corda Si. Então, conte 1, 2. Então, está aqui a nota musical. Em outra aula, nós estaremos vendo vários exemplos de tablatura e designando o nome de cada nota musical. Já vimos estudado que toda vez que você aperta no violão, qualquer região do violão vai estar representando uma nota musical. Dentre elas são as 12 notas musicais. Vamos para o nosso próximo exemplo. Nós estávamos na casa 5 e agora nosso próximo exemplo é a casa 5. 1, 2, 3, 4, 5 e a primeira corda. Lembrando de novo, né? O violão é na parte de baixo, na tablatura na parte de cima. Então aqui, vamos para o nosso próximo exemplo. Casa 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a corda Si está na segunda corda. Então, casa 7 aqui e a segunda corda 1, 2. Então, esta nota. Então, fechamos aqui o nosso primeiro bloco. Eu não falei, mas toda vez que você ver numa tablatura uns tracejadozinhos, geralmente eles não estão representando o traste, né, do violão. Como nosso exemplo aí, esse traço que está separando um bloco de outro não é os trastes do violão, viu? É só para fazer uma separação dessas notas musicais, simplesmente isso. Nosso próximo exemplo, nosso próximo bloco, vai ser tocado o 0, ou seja, essa casa 0 está na terceira corda. Então, terceira corda solta. O nosso próximo exemplo está na casa 5, a corda Lá ou a quinta corda. Então, casa 5, 1, 2, 3, 4, 5 e a corda Lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui, ó, esta nota musical. A próxima nota está na casa 4. Conte 1, 2, 3, 4. A corda Ré, que é a corda 4, né? 1, 2, 3, 4. Está aqui a nota musical. O nosso próximo exemplo está na primeira casa, que é aqui, ó. Primeira casa, a corda Sol, né? Então, conte 1, 2, 3. A corda Sol é a terceira corda. E o nosso último exemplo está na casa 8. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A corda é a primeira, ó. Primeira corda. Então, uma dica para vocês. É melhor, eu acredito que seja melhor você contar primeiro a casa, depois a corda. Mas, se você achar melhor ir pela corda, depois contar a casa, sem nenhum problema. Não faz a mínima diferença. Veja a melhor maneira para você. Eu acho melhor
contar primeiro a casa, já que o número está representando a casa, e depois eu vejo esse número em que corda esse número está inserido. Então, o nosso último exemplo é a casa 8. Aqui eu perdi, né? Casa 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a primeira corda. Tá aqui. No caso aqui é a nota Dó. Tá bom? E como é que a gente sabe essas notas musicais? A gente já estudou. Claro que nós vamos fazer outros exercícios com a tablatura para localizar essas notas musicais, tá bom? Então, boas aulas, bons estudos e qualquer dúvida nós estamos à sua disposição. Então, tchau, tchau, boas aulas!